Muito bem, já estamos de volta agora com o nosso Revista 79, simultaneamente também sendo transmitido pela tela da Tati TV nos canais 22 da NET e 33 em UHF. O nosso Revista 79, apresentado nas manhãs de segunda a sexta, a partir das 8h15 pela Rádio 79 AM 590. Claro, você acompanha através do rádio e também pelo nosso portal na internet, no radio79.com.br. E agora uma novidade, também pelo site você pode ouvir a nossa programação em qualquer lugar do planeta e também ver as imagens em tempo real, tudo que acontece aqui nos estúdios da Rádio 79. Através da nossa transmissão pelo nosso site, lá naquela câmerazinha que está ali no cantinho ali, ó, falando um oizinho pro pessoal que está nos acompanhando pela internet. Muito obrigado também pela sua audiência. E você sabe, o nosso programa é muito interativo, você participa através das nossas redes sociais, mandando suas mensagens, fotos, vídeos, e a gente vai colocar aqui no nosso Revista 79. Temos o Facebook e também temos o Twitter do nosso Revista 79 que você pode acompanhar. Para você que está acompanhando pela TV, olha aí, ó, Twitter, @TatiOficial, Facebook, Tati TV. São as duas maneiras que você pode interagir com a gente, mandando as suas mensagens, fotos ou vídeos. Agora, se você quiser participar ao vivo da nossa programação, temos duas linhas à disposição. Os telefones 3968-7020, 3968-7021, para você ligar e participar da nossa programação. Você pode fazer a sua crítica, a sua sugestão, a sua denúncia, a sua reclamação, enfim, o que você quiser. Aqui é a Tribuna Livre, é a Tribuna do Povo na 79 e também na tela da Tati TV. Alô, bom dia. Meninos, saúde a todos. Bom dia. Bom dia, Dirce. Oi, Dirce, tudo bem? Tá bom, bem, e você? Tudo bem, Dirce, graças a Deus. Saúde boa, tudo em paz? Graças a Deus, assim que é bom. Estendo os votos a todos os seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, muito obrigado, Dirce. Eu quero fazer um comentário e gostaria de ouvir a sua opinião. Sim, não é? Vamos lá. Em relação ao som. Ao som? Se existe um patamar que depois já não é permitido mais, sim, por que soltam na praça sons estrondosos como esse que a gente vê por aí? E em soltando, deveria ser restrito a utilização deles. Sim. Local adequado, até residência, não é? Sim. Os bares que tem som precisa ter aquela acústica para não vazar o som. Isso, garoto. Você entendeu? Entendido. E outra coisa. Obrigado pelo garoto, adorei. Desculpa. Bom, se você gostou, tá tudo bem. Outra coisa, estradas brasileiras. Sim. Nós sabemos a situação que tá tudo isso e não adianta dizer que aqui ou lá, acolá tá bom, que não tá. Tá uma peneira isso daí. No entanto, os carros chegam e são liberados na praça num país onde a velocidade máxima, vamos dizer que chegue a 120, sim, nas nossas estradas, esses carros atingem 300. É verdade. Ponteirinho marca 220. Exato. No mínimo. Então, como pode um troço desse, e aí que eu não estou brasileira, eu sou brasileira, sim, e não entendo mais nada. Porque lá na montadora, esse trem já deveria ser travado até X. Então, as coisas que não dá para entender, né, Dirce? No máximo 30 a mais para uma ultrapassagem de emergência, uma fuga de emergência, entendeu? Sim. Agora soltam isso, faz o maior auê, a molecada vai no embalo, em tudo, você entendeu? É verdade. Mas, Dirce, você quer ver, ó, a maioria das multas que são aplicadas é por conta de excesso de velocidade. Certo, então é fonte de renda. Já sentiu por aí? Estou sentindo. Não é? Detalhe, por exemplo, essas coisas, a mesma coisa agora vou aplicar aqui, aproveitando o Ciciline, a questão do cigarro, né? Maço de cigarro, tá lá aquela foto horrível, né, de feto, uma pessoa em estado terminal de câncer, um pulmão daquele jeito, enfim, e embaixo está escrito assim: o Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde, pode causar câncer, fumar pode levar à morte. Espera um pouquinho, se o Ministério da Saúde está dizendo que aquilo ali pode matar, como que libera? Então... Não é? Aí, quanto que é a arrecadação de impostos em relação à venda do cigarro? Aí quem é que vai proibir a venda do cigarro para acabar com os impostos? Não tem, vamos dizer, sei lá eu, que roxo.
entendeu? Eu não calcanhar roxo. Para chegar e fazer. Porque as nossas leis estão uma coisa muito interessante, veja você. Sim. Antigamente, e eu vou dizer antigamente, porque você tem do lado aí alguém que vai entender o que eu estou falando e que viveu isso. Sim. Meu pai dizia, não pode, ponto. Eu vou falar do meu pai. Sim. Um italiano que trouxe uma educação europeia. Então ele dizia, não pode, ponto. O país dizia, não pode, ponto. Hoje, o país que deveria significar o exemplo, a direção, na mão, entendeu? Sim. Ele diz, não pode, vírgula. Porque isso, vírgula. Sim. E na vírgula é onde escapa tudo. É isso aí. Entendeu? As brechas, né, Isso. E antes, a indulgência e outras cositas mais, sim, era fruto da habilidade do advogado. Perfeito. Que hoje não tem habilidade, ele está focado no DR que tem na frente do nome, me desculpa, não é nenhuma ofensa. Claro. Eles fazem parte do mundo atual, sim, não é? Mas há que se repensar, entendeu? Perfeito, eles querem gente, um DR na frente do nome, o dinheiro que deriva disso. E na verdade, é por uma questão até de respeito, tal, nós os chamamos de doutor, mas para ser doutor precisa fazer um doutorado, defender uma tese, né? Sim. A gente até brinca muito, doutor disso, doutor daquilo, então advogado virou doutor, delegado virou doutor, político virou doutor, todo mundo virou doutor, mas na verdade para ser doutor, se não for da área de saúde, se não for um médico, precisa muita coisa, viu, Dirce? Não é fácil ser doutor, não. Não é, há que se ter inteligência, critério de honra, vamos dizer, porque é uma questão de honra, não é? Honra ao DR, honra à faculdade que o formou, você entendeu? A princípios, não é? Sim. Então, não sei o que está acontecendo, e a coisa está fluindo, e vou te dizer uma coisa, não vamos muito longe, daqui 20 anos nós não vamos ter mais quem governa esse país. A não ser que imediatamente começamos um tipo de mudança. Sim. E essas mudanças devem acontecer na sociedade, principalmente nos jovens, né? Sim. Que são realmente, os jovens são o futuro de um país. Sim. Então, essa mudança, esse tipo de educação, essa coisa cultural precisa ser feita lá na base, com todos. Exato. Né? E a gente, de alguma maneira, aqui no nosso programa, a gente vai tentando construir isso, trazendo os nossos convidados que vão falando a respeito de política, que vão falando a respeito de meio ambiente, que vão falando sobre esses assuntos, para tentar colocar na cabeça da população, abrir um pouco mais, para que tenha uma visão diferenciada, que possam escolher melhor os nossos representantes nas eleições. A gente tenta da nossa maneira, Dirce. E o pessoal tem que aprender que políticos que sabem o que tem que ser feito, que a cada eleição ele apresenta as propostas sempre as mesmas, a campanha dele é baseada na desgraça alheia, certo? Sim. Ele faz disso uso e fruto dele, você entendeu? Então se sabe, se está lá a 4, 8, 12, vai e volta, por que já não fez? Ele tenta se eleger de novo baseado nessa mesma coisa, que é a infelicidade, a desgraça alheia, você entendeu? Perfeito, o povo Dirce. tem que ter critério. Obrigado, viu, Dirce? Ô, menino, desculpa aí, Imagina. mas eu realmente não entendo mais nada. Gostei de novo. Garoto lá, menino aqui, tô adorando. Ai, que papo bom. Obrigado, viu, Dirce? Bom dia. Bom dia pra você também. Obrigado, São 9h15. Agora sim, a Olívia Pereira está pedindo passagem direto dos estúdios da Tati TV. Ela vai nos falar sobre vagas no PAT, que é o posto de atendimento do trabalhador aqui em Ribeirão Preto. Olá, Olívia, bom dia. Olá, um bom dia, Alba, e um bom dia para você que está acompanhando a gente aqui pela Tati TV e também pela Rádio 79. O posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Preto está com oportunidades de emprego abertas para mais de 20 funções. As vagas são para operador de empilhadeira, auxiliar administrativo, pintor de obras, gerente comercial, técnico em enfermagem, cuidador de idosos e muitas outras vagas. Para se candidatar, os interessados devem ir até o PAT, que fica na Avenida Santa Luzia, 203, no Jardim Sumaré. É preciso levar currículo, carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS. Alba!
Valeu, Olívia, muito obrigado por suas informações, hein? São 9h16 aqui no nosso Revista 79. Você está vendo imagens da Avenida Maurílio Biagi, aqui em Ribeirão Preto. Dia lindo, maravilhoso. Olha que céu azul para você que nos acompanha pela tela da Tati TV. Lembrando, né, que o radar móvel hoje está aí na Avenida Maurílio Biagi, viu, motorista? Atenção, trânsito já é pesado neste momento na avenida, né? Trânsito bastante complicado e o radar móvel com o limite de velocidade de 70 km por hora está aí, conforme você está vendo, ó. Na Via Norte também tem o radar hoje, aqui na Maurílio Biagi, nessas duas avenidas, 70 por hora. Na Costa e Silva e na Avenida Mogiana, o motorista pode atingir até 60 por hora. Lembrando que na Avenida Celso Charuri, que é a continuação aqui da Maurílio Biagi, tem o radar fixo, com limite de velocidade de 70 km. Na previsão do tempo, a mínima foi de 18 nessa madrugada e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus hoje à tarde em Ribeirão Preto, mas a sensação térmica deve chegar a 33. Vai fazer muito calor na tarde desta quarta-feira, dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. Ei, Sandrão, hein? Botou o santo de cabeça para baixo, né? Isso, dentro de um copo com água, copo não? Um balde, né? Um balde. Também faz quantos anos que o santinho tá lá, hein? Santo Antônio é negro, não é? Santo Antônio é negro, né? O Santo Antônio dos Santos já tá branquinho, faz tanto tempo que ele tá dentro d'água que desbotou. Já desbotou o santo, mas não é promessa, como é que fala? Que eu falei, simpatia, que hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro. O santo está fazendo uma simpatia faz 26 anos que ele está tentando a simpatia. Reza a tradição, primeiro de tudo, bom dia, Rufino. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Reza a tradição que você rouba o menino também do Santo Antônio, né? É verdade, esconde o menininho, né? E só devolve a hora que casar. O do santo tá órfão, faz um tempão que não conseguiu de jeito nenhum. Já estamos aqui com o cientista político, o professor Luiz Rufino, que vai nos falar hoje um pouco mais de política. Agora há pouco os nossos ouvintes participando aqui, falando da participação de cada um, como tem que ser, atenção para isso, atenção àquilo, e eu citava justamente isso, né? A possibilidade que o programa dá à nossa comunidade de levar pessoas como o Luiz Rufino a falar a respeito de política, a abrir um pouco mais, né, a nossa visão política do que está acontecendo no município, do que acontece no nosso estado, no nosso país. Essa participação da comunidade junto à classe política é muito importante. Não só no dia da eleição, mas cobrar, estar junto, acompanhando, mostrar para o seu candidato que você está observando tudo que ele faz. E no dia da eleição é o seu grande dia. Por isso a gente tem o prazer de receber o Rufino aqui, para que a gente possa falar um pouco mais a respeito desses assuntos e melhorar um pouco a condição de vida da nossa comunidade, justamente escolhendo o melhor. É isso que nós temos que fazer, né, Rufino? É simples. É simples. Mais fácil do que a gente pensa, não é? Idealizado é mais fácil, na prática a coisa fica bastante difícil. E aí, por que, Rufino, essa prática é tão difícil assim? Porque isso é do próprio homem, né, Alba? A gente sabe o que é correto, mas é difícil fazer o que é correto. Isso, né? É verdade. O grande passo da ética é, de fato, a gente conseguir fazer o que é correto. Não basta saber o que é certo. É verdade. Não basta... Isso para todos. Para todos. Não só para a classe política, mas para todo cidadão em comum. Porque a gente ouve muito também, né, durante 3 anos e meio, muitas reclamações. A classe política é isso, a Câmara é aquilo, o Executivo é aquilo lá, e não sei o quê, babá. Aí, de repente, vem a eleição e não muda nada, Rufino. Não é justamente isso, a gente patina nesse momento. Trocamos 6 por meia dúzia na maioria das vezes. Sim. Né? É tão difícil assim fazer esse tipo de mudança? Não. A mudança deve começar com a gente mesmo, é isso? A mudança vem de dentro para fora sempre, né, Alba? E nós vivemos num momento de civilização que a gente vive uma crise de interioridade, né? O homem reflete pouco, ele age de acordo com a maioria e em nenhum momento ele coloca as ações dessa maioria em xeque. Sim. A partir das suas convicções éticas, né? Perfeito. Então é um momento de reflexão. Nós passamos por um momento de crise que exige um momento de reflexão íntima. Perfeito. Impunidade. A impunidade é um fator prejudicial em tudo isso? Esse cara fez tudo isso e não virou nada, lá, tá aí até hoje, continua, como diz, né, continua roubando, continua mamando nas tetas aí do governo, não acontece nada, eu não quero nem saber de política, porque é tudo igual. A gente ouve muito esse tipo de discurso, né, Rufino? Muito, generalizado.
Alba, eu não acredito numa sociedade que não tenha cidadãos exemplares e cidadãos que sigam cidadãos exemplares, né? Toda a grande sociedade teve homens exemplares e homens que seguiram esses homens exemplares. Os filhos, basicamente, seguem os exemplos dos pais. Os exemplos dos pais. Numa sociedade que não se tem exemplos, o que acontece? Sim. A impunidade passa a ser exatamente a cultura do momento. Veja, por exemplo, o caso da CPMI do Cachoeira. Sim, né? Sim. A gente sabe no que vai dar, a gente sabe que vai blindar os 3 governadores e que vai cair um bando de secretariado. Mas os governadores não vão cair. Todo mundo sabe disso. Sim. Isso não é novidade. Não é. Isso é exemplar. Então, é justamente isso. Nós já sabemos que o resultado disso tudo não vai ser um resultado satisfatório. E isso já nos causa, além de sei lá... Em nós, indignação, em muita gente, conformismo. Vai desse jeito mesmo, então vamos continuar fazendo assim, nada vai mudar. A maior parte da população age por inércia. A gente já conversou isso várias vezes. Né? É verdade. Então, para que o mal fortaleça, é só o bem não fazer nada. Exatamente. Não é? Exatamente. Que pena. E aí a gente carece de pessoas exemplares na sociedade. De todos os jeitos, né? Você vê que, de repente, de em todas as classes sociais. Não vou dizer qualquer um, mas de repente um fato um pouco diferente faz com que aquela pessoa se torne uma celebridade, um ídolo do esporte. É a ausência dessas pessoas. Nós quase não temos mais um ídolo, né? Quem é o ídolo hoje no Brasil? Você fala, essa pessoa, esse é um ídolo, esse é uma pessoa de caráter, de respeito. Quem que podemos dizer isso hoje? Não, fica difícil. Fica difícil apontar, né? Ídolo no esporte, quem que temos hoje? Vamos falar que o Neymar é ídolo? Não, que exemplo dá o Neymar? Exemplo nós temos absolutamente. De forma alguma. Nenhum, né? Acho que o último grande ídolo do esporte, que pode ser lá, se também era ídolo, muita gente questiona, Ayrton Senna. Depois do Ayrton Senna não tivemos mais. Você vê a carência que o cidadão tem de exemplo, né? Sim. E ele busca, o primeiro que aparece, ele compra e fica com essa ideia. É verdade. É uma sociedade carente de cidadãos exemplares. Tivemos esse exemplo com o ex-presidente Fernando Collor, né? Sim. De repente apareceu o Collor como o salvador da pátria, o caçador de Marajás, e todo mundo acreditou que ele fosse realmente. Compraram a ideia com uma facilidade bovina. E aí, Rufino, a mídia tem participação fundamental nisso? A mídia tem participação fundamental. A mídia, na medida que ela tenta atingir a quantidade, ela deixa de lado a qualidade. Sim. E quando a gente faz exatamente a comunicação pela quantidade, a gente faz por baixo, nivela por baixo. Essa é a grande complicação, eu acho que o grande dilema da mídia nos próximos tempos, a partir do momento que as mídias, as redes sociais começarem a se entrecruzarem. Perfeito. Porque você vai precisar de qualidade. O indivíduo vai poder exatamente escolher o que ele quer ver. Na verdade, muitos meios de comunicação estão ligados a grupos políticos, né? Muitos meios de comunicação estão ligados a grupos políticos, que de alguma forma acabam interferindo no editorial da empresa. No editorial, no debate, não é mesmo? No destino político do país, da cidade. Porém, com a entrada fulminante das redes sociais, né? Isso já não tem dono, vamos assim colocar, né? Já não tem dono. Não tem dono. A palavra é essa. Você não tem aquela linha que determina isso pode, isso não pode. Eu sei que eu vou sofrer muitas críticas por aquilo que eu vou dizer. Eu acredito muito nisso. Eu sei que nos próximos 10 ou 20 anos vão querer regulamentar ou engessar as redes sociais. Você acha? Eu tenho certeza disso, já estão tentando. Você vê estão tentando com a imprensa, de todas as maneiras. Com a imprensa em geral. Você veja na China, né? A grande questão é esses próximos 10 anos que não conseguirem, é o espaço para poder fazer essa mudança. É o espaço democrático. Acredito piamente nisso. E pode acontecer, né? Nós vemos a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. Praticamente ele venceu a eleição com todo o trabalho que fez na internet. Nós já tocamos nesse assunto. As primaveras. A primavera árabe, a atual primavera europeia, né? Que eu ainda não consigo conceber muito como primavera. E dizem aqui até a primavera caipira. Vai chegar? Em Ribeirão Preto. Vai chegar essa primavera? O panelaço como movimento, 20, 27, isso já é uma manifestação que a gente não via 10 anos atrás. Não, nem há 20, nem há 5 anos, não tínhamos isso. É uma coisa de agora, de hoje. Faltam ainda propostas, e graças às redes sociais? As redes sociais.
Em recente conversa com o diretor executivo do Instituto Etos, o Caio Magri, ele checou isso, ele questionou isso. Ele falou, Twitter não faz reformas, Twitter não faz a revolução. Eu falei assim, olha, Caio, eu acho que você está olhando para trás. Um pouco enganado, hein? Está olhando para trás. Ele falou, mas isso não enche, por exemplo, uma praça 15. Eu falei assim, olha, você que pensa. A gente está assistindo isso lá na Síria, a gente viu isso no Egito. Verdade. E a gente pode sofrer isso aqui, sim. Tomara. Junte-se, né? Misture na mesma panela, descontentamento político, né? Possibilidade de comunicação e necessidade do novo. É uma receita muito bombástica. Não é mesmo? Muito bacana. Vamos voltar então para o nosso caipirinha aqui da nossa cidade, ótimo, né? Vamos vir aqui para o nosso... Afinal de contas, são todos caipiras. Isso. Eu não gosto do termo que muitos usam. Vamos para o nosso curralzinho, né? Não acho muito bacana, mas enfim, vamos falar aqui da nossa situação local. Não, mas é uma identidade, o caipira é uma identidade, né? Extremamente. É que ficou... acabou sendo caricaturizado, isso, infelizmente. Mas é uma identidade. O velho Goethe, da Alemanha, ele se dizia um caipira, e dizia que até Shakespeare era um caipira. Aí, tá vendo? E eu sou mesmo caipira do pé vermelho, como é que fala, né? Exatamente. Caipira do pé vermelho. Rufino, ontem nós tivemos mais uma aliança selada. O PSD, da atual prefeita, com o PPS, né? Selaram uma aliança que já era basicamente... O óbvio. Isso, basicamente isso, né? A partir de agora, nós já estamos no dia 13 de junho, estamos com as convenções batendo a porta, momentos de definições? Temos aí pouquíssimos dias, né? Até dia 30, todas as convenções têm de ser realizadas. Com essa aliança selada, como você disse, basicamente o óbvio, não muda absolutamente nada, né? Não muda absolutamente nada. No cenário, eu quero dizer, no cenário atual. Não muda, Alba, porque as coligações hoje priorizam tempo de TV. Se no passado nós tínhamos alinhamento histórico, ideológico, né? A esquerda, né? Hoje não, hoje é tempo de TV. Está aí mais uma força da mídia. Está aí mais uma força da mídia. Matou, batata, exatamente isso. É tempo de TV. Então você vai ver coisas que no passado, quem viveu a política no passado ficaria assustado se tivesse saído da terra e retornasse para a nossa pequena cidade, né? O que é isso? O que está acontecendo? Você vai ver partidos alinhados à esquerda coligando-se com partidos que nós diríamos de direita. Aí não tem debate ideológico, é a pasteurização da política. Isso é generalizado. E quem perde? Quem perde é o cidadão. O cidadão não tem identificação com os seus ideais, se é que ele tem ideais, ele olha para o partido, não acredita no partido, porque o partido não representa mais isso, e ele fica à deriva. Ô Rufino, como é que você pode explicar para o cidadão, para o eleitor, o que são, na verdade, essas alianças? O que significa um partido se aliar com o outro? Tudo bem, você já está explicando aqui que é uma questão de horário, tempo na televisão. Mas o que significa, na administração de um governo, essas alianças? Significam o quê? Cargos? Significam apoio realmente para que possa fazer um governo tranquilo? Enfim, como é que você vê as alianças que são formadas? Além do tempo, evidentemente, de TV. A gente chama democracia de coalizão, né? Na verdade, essa é democracia de coalizão. Só que, na verdade, o que significa? Balcão de negócios. A gente fica estarrecido, mas é um balcão de negócios, onde se negocia cargos, se negociam obras. Infelizmente, isso é generalizado. Precisa ficar claro isso para a população, porque não há nenhuma identificação partidária, mas isso é generalizado. Perfeito. Em qualquer canto do Brasil você vê exatamente essa força da política e do empresariado dominando o destino das cidades. E aí você coloca sempre o privado acima do público. Perfeito. Por exemplo, você às vezes acompanha debates intensos entre alguns políticos, mas quando chega nessa época eles já estão mais próximos um do outro, já estão quase que de mãos dadas. Sim. E aí você não entende. Mas peraí, até onde estavam se degladiando e agora estão se abraçando? Essa época, preciso que o cidadão que está nos ouvindo entenda, essa época é natural a aproximação do político da população. Sim. Ele só se aproxima nessa época. Não, é que nessa época ele se aproxima mais. É necessário. Agora, voltando à pauta, a questão é a seguinte, você já não vê mais debates
Não, é pouquíssimo. E os debates giram em torno de interesses de grupos. E quando há o debate, um debate em baixo nível, que você não consegue aproveitar absolutamente nada do que está sendo debatido. Exato. Você não tem mais, um debate ideológico acirrado. Sim. É preciso renascer, sim, as ideias. Perfeito. E promessas de campanha. Quando que é que vamos poder cobrar promessas de campanha de uma maneira mais efetiva? Não há nenhum dispositivo na lei, não há absolutamente nada, Rufino, que possa fazer com que as coisas que são prometidas numa campanha tenham que ser cumpridas num determinado período? Olha, cogita-se, a exemplo da Lei de Responsabilidade Fiscal, cogita-se exatamente uma lei de responsabilidade política, na qual o político assine uma carta com metas que sejam factíveis e que no final de uma administração ele preste contas à população. Perfeito. Esse é o grande caminho, uma lei de responsabilidade política. Claro. Né? Olha, isso vai fazer com que o político não prometa algo que ele não possa cumprir. É isso. Porque se você avaliar nos últimos 8 anos, o que mais teve são promessas, e promessas mirabolantes, que eram impossíveis de ser cumpridas. Então, porque a promessa é feita. Mas, por exemplo, como você vai cumprir? Acho que esse deveria ser o grande negócio. Então, por exemplo, nossa, se for eleito, vou gerar tantos empregos. Como? Como? De que maneira? Você vai trazer indústrias para Ribeirão Preto? Exatamente. Como é que você vai gerar emprego? Se eu for eleito, eu vou aumentar a segurança da minha cidade. Espera um pouquinho, segurança é do governo do estado. Como é que você vai fazer? Você vai aumentar o efetivo da polícia? Que jeito, se não é o prefeito que pode fazer isso? É o governo do estado. Então você tem que explicar a maneira como que a promessa que você está fazendo, você tem que explicar como você vai tentar cumpri-la. E isso quase nunca a gente ouve. E a gente precisa de uma educação política para que o cidadão possa entender o que é responsabilidade do município, do estado e do governo federal. É isso. Hoje o cidadão não sabe, ele confunde e acaba cobrando o que não é de responsabilidade do município. É isso, não é? Infelizmente. Então, princípio básico, essa educação tem que ter. Perfeito. Essa educação tem que ter. Por exemplo, o candidato à vereança vai se candidatar a um cargo no legislativo. Sim. Ele promete emprego. O cara que é candidato a vereador promete emprego. Ele pode cumprir? O vereador pode dar emprego? Dar emprego ele não pode. Ele pode criar projetos de lei que incentivem, que não gerem custos para o executivo. Então o que ele deveria prometer? Um projeto para tentar criar emprego. Não dizer que ele vai... Outra coisa, vou construir casas populares. Cuidado. Como que você vai construir casas populares? Não há como se fazer isso. O município não tem dinheiro para isso. E nem tem como fazer isso. Quem faz é a Coab, quem faz isso é a CDHU, que é ligado ao governo do estado. A partir de projetos. A partir de projetos. Isso. Não é? Alba, nós vivemos um momento rico. A população, o cidadão, o eleitor, ele tem duas coisas que estão satisfeitas. O bolso está satisfeito. Dinheiro no bolso. O estômago está satisfeito. Está cheio. Agora precisa satisfazer exatamente a sensação dele, a qualidade dos serviços. Perfeito. É isso que ele precisa ter. Né? Os políticos têm que atentarem para isso agora. Né? E a população também. Eu quero coisas que sejam realizáveis e coisas que me tragam qualidade. Perfeito, perfeito. Vamos abrir aqui, os ouvintes estão participando, estão ligando, mandando um monte de perguntas aqui. Quem é que está com a gente? O Altino. Ô Altino, bom dia, tudo bem, Altino? Bom dia, Alba, bom dia, Rufino. Bom dia, Altino. Alba, é o seguinte, eu vou fazer uma observação e uma pergunta para o Rufino, se ele pode responder. A observação é que deveria a sociedade fazer uma pressão para que os mandatos eletivos de vereadores, deputados federais, estaduais e governadores e prefeitos, apenas uma reeleição. E senador, apenas uma eleição, porque eles detêm 8 anos de mandato. Sim. Então, uma eleição apenas. Para acabar esse negócio, veja, por exemplo, os senadores, como é de pai para filho lá. O pai fica 8 anos, elege o filho, vai ser ministro, o filho assume e assim por diante. O exemplo claro lá do Lobão, lá do Maranhão. Coloca como suplente, né? E como o sul do país é a verdadeira locomotiva desse país, que é a que produz realmente e sustenta financeiramente esse país, lamentavelmente, a maior parte, o maior quinhão dessa renda é distribuída no Norte e Nordeste. Por quê?
não há uma proporção. Lá, os senadores são proporcionais ao Estado de São Paulo, são o mesmo número. Entende? Então, eles conseguem regimentar. E o que a gente vê é que se perde esse dinheiro naqueles escândalos que nós estamos vendo lá, inclusive no centro-oeste da região lá de Goiás. Nós perdemos o dinheiro, mas alguém encontra, né, Altino? Exatamente. Alguém encontra. Então, é o que o Rufino colocou aí, né? Lamentavelmente, não tem aquela ideologia, aquele programa, um partido antigamente apresentava um programa e era aquilo religiosamente que os políticos faziam. Hoje, eles estão preocupados com os empresários que vão defendê-los, e os empresários preocupados com quem serão os candidatos, se são candidatos maleáveis, fáceis deles negociarem as obras. Obras, se eu como empresário, eu for contra você me contratar para fazer uma obra, um prédio, uma casa, eu dou o preço e você me contrata, é aquele preço, sem choro nem vela, é aquele preço que eu vou arcar. Então eu coloco um preço realmente que vai me dar as vantagens e os lucros. Agora, quando a empresa participa de licitações, ela dá um preço e depois ela sabe que haverá aditamentos. Um aditamento que essa obra passa a ser superfaturada. E aí se mantém essa casta de políticos que não saem nunca do poder, porque há uma negociação. Então, uma observação para o Rufino que eu gostaria, fazendo essa colocação, da minha opinião, perguntando, professor Rufino, o que impede a sociedade de se mobilizar, a exemplo da parada gay, que eles se mobilizam milhares para fazer manifestos e conseguem o que querem. Aqueles que defendem a legalização das drogas mobiliza numa Avenida Paulista, no Brasil todo, inclusive com o ministro participando. Exato. E eles conseguem, e a sociedade não consegue por algo muito maior que o sossego, a transparência e realmente a estabilidade desse país, o futuro de nossos filhos. O que impede a sociedade é vergonha ou é medo? O que é? Essa pergunta que eu coloco. Valeu, Altino. Obrigado, viu? Quem vai responder é o Rufino, mas eu quero dar só um tacozinho. Eu acho que a influência de alguns setores da sociedade acabam, de alguma maneira, desvirtuando o que o povo quer mesmo. A população de Ribeirão Preto, queria 20 vereadores. Não é? Exato. E estão falando que houve diminuição. Que diminuição? Se nós temos 20 hoje, vai ser 22 no ano que vem? Que diminuição que teve? Nenhuma. E por que teve 22 e não 20? Na minha opinião, Luiz Cláudio Alba, porque houve a influência da ACI, Associação Comercial e Industrial, da Fiesp e da OAB, que foram lá e fizeram o acordo de 22. Porque se deixasse na mão do povo, ficaria nos 20. Ou não, Rufino? Exatamente. Ou não, Rufino? Exatamente. E eu não aguento mais ver manchete de jornal, não aguento mais ver noticiário na televisão, no rádio, os meus companheiros, muita gente falando, a Câmara está votando a diminuição no número de cadeiras. Que diminuição? Se nós temos 20 hoje e vamos ter 22 no ano que vem, alguém pode me explicar como que diminuiu, Rufino? Hoje pensa-se que fazer o possível. É preciso ter coragem para fazer o impossível. E um detalhe, só para concluir. Os partidos já estão se movimentando e pode ter certeza que o ano que vem, aquele que ficou no 23º, 24º, 25º, 26º e 27º lugar na classificação lá para ser vereador, não tenho dúvida que eles vão entrar na justiça e vão conseguir a vaga na Câmara de Ribeirão Preto. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Tanto é que os partidos já estão se movimentando nesse sentido. Ou seja, todo o trabalho daquelas mais de 30 mil assinaturas, de toda a mobilização. A senhora que colocou o adesivo no seu carro, né? Aquele adesivinho, pode tirar, joga fora que isso é, cascata. Nós vamos ter 22 eleitos e mais outros 5 que vão entrar através da justiça. Desculpa, Rufino, quem tinha que responder a você. Excelente, eu não vi nenhum candidato se manifestando em relação a isso. E nem vai. Você está vendo? E nem vai se manifestar. Mas voltando ao Altino, e aí eu insisto, você não pode subestimar jamais o eleitor e o cidadão. Nunca. Você vê a consciência do Altino. O Altino tocou em 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, os mandatos têm que se resumirem a um único mandato, né? Não tem que ter essa vitaliciedade dentro dos cargos políticos, né? 4 ou 5 anos está de bom tamanho. Oxigenar, respirar, traz sangue novo, traz novas ideias, ainda que o cidadão comum seja muito parecido. Segundo detalhe, por que nós nos organizamos para os nossos desejos pessoais e não nos organizamos para os nossos desejos públicos? É verdade. Matou a pau. É isso aí. Altino,
Parabéns pela tua observação, isso me intriga. Não acho que eles não devam se organizar. O problema é que cada vez mais nós só pensamos em nós mesmos. É isso aí. Né? O nosso umbigo se tornou o centro do mundo e nós deixamos de pensar a cidade como um todo. Esse que é o grande problema. Como mudar isso, Altino? Só tem um jeito, e vão falar que essa receita já é velha. É educação. É isso aí. É educação de qualidade e uma educação para a vida pública, claro, não só para a vida privada, não só para que eu possa me enriquecer, adquirir uma boa casa, num bom lugar, ter um bom carro. É mais que isso, é que eu preciso ter uma cidade que esteja satisfeita. Exatamente. Que tenha qualidade de vida nessa cidade. E se fizermos uma pesquisa hoje aqui, não sei se o resultado vai ser tão favorável assim. O Ribeirão Pretano, ele gosta da cidade, ele não quer sair ama a daqui. cidade, sem dúvida. E quem é de fora e vem para cá, idem, né? Exato, o meu caso. Mas ele quer mais. Claro, ele quer uma satisfação que hoje a política não está atendendo. Porque sabe que vivemos no município que dá essa qualidade, que pode ter uma qualidade melhor, Rufino? A gente pode ser exemplo para o mundo. Não é isso? Para o mundo, com pouquíssimas coisas. Projetos, vontade política, como meu avô chamava de vergonha na cara. A gente pode ter uma cidade exemplar. O Cicilline, nosso ouvinte, confirma. Ele também fala aqui, Cicilline falou que vai ter 27 vereadores, sim, porque é uma lei federal. Os vereadores estão quietos para evitar um conflito nesse momento. Um abraço para o Cicilline, grande Cicilline, um crítico dessa cidade. E que participa efetivamente da comunidade. Principalmente na área da saúde. O Cicilline tem projetos que são louváveis. É verdade. Rufino, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui. É extremamente importante justamente para que a comunidade possa ter uma outra voz, possa ter uma outra visão do que realmente está acontecendo, do momento atual, porque está chegando a hora. Tá chegando a hora. Agora a gente está acompanhando essa movimentação de partidos, quem vai ficar com quem está namorando quem. Por enquanto, então só troca de olhares, pegando na mão, né? Mas daqui a pouquinho já começam uns amassos mais... Já tem uns namoros mais escondidos aqui, né? Já tem uns selinhos. Selinhos. Daqui a pouquinho já estão se beijando de língua. Desculpa o jeito de falar, brincadeira. Mas assim. É isso. Rufino, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. E por favor, volte sempre. Claro, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ao professor cientista político Luiz Rufino, aqui no nosso Revista 79, que vai direto para os estúdios da Tati TV. Hoje é aniversário do Bosque Fábio Barreto, 70 anos. Olha, cara, que delícia que é. Agora ainda também, mas como era gostoso na infância visitar o Bosque, né? Hoje também, aniversário de 70 anos, e a Olívia tem mais informações. O Bosque Zoológico Dr. Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, comemora hoje 70 anos. O local abriga mamíferos, répteis e aves e investe na educação e conscientização ambiental de crianças e adultos. E para comemorar o aniversário, começam as obras do recinto da Elefante Maison. Atualmente, o bosque conta com mais de 730 animais, entre macacos, leão, tigre, urso e aves de diversas espécies. O horário para visitação é de quarta-feira a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Alba. Oi, Olívia, muito obrigado, hein? São 9h44. Você vê imagens, para você que acompanha a TV Tati, você vê imagens ao vivo da Avenida Maurílio Biagio. Atrás daquela árvore ali, não dá pra ver, mas aquela árvore ali, tem um radar ali, viu? Um pouquinho mais pra ter um radar, viu? Radar móvel tá ali, ó. Eu não sei se o marronzinho tá, deve estar, porque tá embaixo da árvore, né? Ali tem sombra, né? Ontem não tinha, anteontem, né? Não tinha sombra, tava só o radar. E o marronzinho tá lá do outro lado escondidinho. Mas hoje, como tem a sombra ali, o radar móvel está na Avenida Maurílio Biagio com limite de velocidade de 70 km por hora. Por isso, toda a atenção, hein, motorista? Deixa eu dar um recado aqui. A nosso ouvinte que reclamou do ônibus, né, lá dos Campos Elíseos, quem era? A Márcia, lá dos Campos Elíseos, que reclamou da linha da Vila Albertina, das 18 horas. Segundo ela, o ônibus passa sempre atrasado. Tem que passar às 18, passa sempre depois das 18h20. E mais, não para, né? Já está lotado e ele não para. Aí o próximo ônibus é só às 19 horas, Rafaela. Ele passa escrito garagem.
Ah, entendi. Passa escrito garagem como se estivesse vazio e vai embora, não para. Muito bem. Aí, ô Márcia, dos Campos Elíseos, você que reclamou, já veio a resposta aqui da assessoria de imprensa da prefeitura. O Bruno, lá da CCS, que é a Coordenadoria de Comunicação Social da prefeitura, está nos informando. A comunicação entrou em contato com a Transerp e o caso dos ônibus da Vila Albertina, que passam vazios como garagem e não param às 18 horas, vai ser investigado, é isso, né? Investigado pela Transerp para ser resolvido, tá bom, Márcia? Sua denúncia já foi levada à Transerp. São 9h46 aqui no nosso Revista 79. 9h46. A professora Ana Lu Giacomini já está conosco. Vai falar sobre alguns aspectos ambientais da Rio+20, que começa hoje. Tão esperada Rio+20. A gente vai falar deste assunto com a professora Ana Lu. Só que antes, Rodrigão, deixa eu chamar mais uma vez a Olívia Pereira, por favor. Ela tem uma informação importante aqui também sobre as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, já foram mais de 4 milhões de candidatos que já se inscreveram para prestarem o Enem. Vamos acompanhar as informações com a Olívia? Alba, mais de 4 milhões de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira no site sistemasenem2.inep.gov.br. A taxa custa R$ 35. A expectativa do INEP é que 6 milhões de pessoas se inscrevam para fazer o Enem este ano. O exame será realizado nos dias 3 e 4 de novembro e o resultado individual dos candidatos será divulgado em 28 de dezembro. Os 3 estados que registraram maior procura foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Alba. Oi, Olívia, muito obrigado, hein? Vou repetir o site para você, até sexta-feira pode ser feitas as inscrições. Vou repetir o site que a Olívia deu aí, ó. Sistemas-ENEM 2, o número 2, tá? Sistemas-ENEM2.inep.gov.br. Sistemas-ENEM2.inep.gov.br. Lembrando que a taxa é de R$ 35. Para você que acompanha a tela da Tati TV, viu aí o site para você fazer as inscrições. São 9h47. Professora Ana Lu Giacomini já conosco aqui nos estúdios da Rádio 79 e também da Tati TV. Professora, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso num dia muito importante, né? Porque está começando hoje a Rio+20. Para o nosso ouvinte um pouco desavisado, gostaria que a senhora fizesse primeiro aqui um panorama. O que é a Rio+20? Bom, a Rio+20 é um conjunto, né, de conferências que, na verdade, já começaram desde março. Grupos, estudantes, cientistas e pesquisadores, além de grupos políticos, já estão se mobilizando desde do comecinho do ano para esse tão esperado momento. Esse momento é uma reunião de tomada, de algumas decisões, a elaboração de protocolos que vão envolver questões ambientais e envolver questões sociais. Sim. Esse ano, o grande desafio da Rio+20 é aliar a economia verde com emprego e desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade é a palavra. É a palavra-chave, aliada aí com todos os países em desenvolvimento que Sim. também querem crescer, que também querem consumir, só que agora, com essa questão ambiental, que deve ser enfrentada de maneira séria. E essa briga, quem já está desenvolvido precisa reduzir poluição e quem quer se desenvolver não deve fazê-lo. Então, é uma disputa. Professora, a senhora falou sobre protocolo, sobre todas essas reuniões que estão acontecendo, não é nenhuma novidade, já tivemos eventos parecidos, Sim. muitos. O Rio de Janeiro, inclusive, já foi palco de um encontro como esse, na década de 90, Sim, em 92. Em 92 nós tivemos a Eco 92, onde foi uma reunião também, onde nós tivemos a parte política, estudantes, sociedade, reunidos para decidir o que fazer, o que tomar, alguns protocolos. Se algumas pessoas vão se lembrar, da Rio 92 saíram as Agendas 21, Sim. saiu o precursor do protocolo de Kyoto. Isso, onde ia chegar. Tudo isso. Ficou só no papel?
não dá para nós esperarmos que sejam tomadas decisões de curto prazo. Sim. Então, para quem está esperando... 92 para cá já tem um tempinho, né? Sim, sim. Mudou. Algumas coisas mudaram, nós temos cidades que já implementaram a Agenda 21, nós temos pesquisas, teve um certo incentivo da parte científica, mas ainda ficou muito distante da realidade. Vejam, são 20 anos que se passaram, nós tivemos avanços aí, alguns de tartaruga, muita iniciativa pontual, algumas empresas que já buscando o mercado evoluíram nesse sentido, mas poderíamos dizer que deveria ter sido mais agressiva essas metas ambientais. Nós temos hoje muitas novas tecnologias, né, que poderiam de alguma maneira contribuir com essa situação, mas ao mesmo tempo tecnologia também parece que tem a ver com o meio ambiente, atrapalha um pouco, quer dizer, pode se acertar de um lado, mas tem uma outra coisa ali que atrapalha um pouquinho. Tudo isso é muito complexo a situação, né? Não, é bem complicada porque o consenso hoje, né, eu achei muito positivo que esse ano, né, essa Rio+20 tem como intenção aproximar a ciência do desenvolvimento. Sim. Tem que andar junto, né? Senti muita falta, né? Desde a Rio92, depois a Rio+10, era muito falado, mas ainda ficavam blocos dispersos, né? Sim. O político, no final da reunião, no começo os cientistas descobrindo, informando, olha, temos tecnologia, mas não tínhamos conversa. Sim. Né? A ideia esse ano é que tenha uma união entre a tecnologia, olha, é possível nós temos pesquisadores, tem cientistas, e aqui o poder público vendo isso, né, e arrumando maneiras de incentivar a pesquisa. Desde o dia 17, né, na verdade, desde a semana passada, a ANAPUC já está tendo uma reunião com mais de 990 pesquisadores de várias universidades do mundo discutindo justamente isso. Como que o político pode, ou como a ciência pode se aproximar da política. Eu acho que esse é um ponto muito positivo. Sem dúvida. Nós nos aproximando, né, a academia se aproximando da política. É uma inovação, fantástico. É uma novidade. Tomara que isso aconteça, né? Não vamos esperar nada que saia, né? Não vamos imaginar que ao final da reunião o Rio de Janeiro esteja mais verde. Não é assim, pelo contrário, acho que vai ter muito resíduo. Com certeza. Mas com certeza. Já é um avanço. Professora, estamos falando com a professora Ana Lu Giacomini, estamos falando sobre a Rio+20, todo o processo que começa hoje. São quantos dias de encontro, professora? Do dia até o dia 22. Até o dia 22. Até o dia 22. Nos então, dias são 10 20, dias. Isso, do dia 20 ao 22 é que, na verdade, vai ser o coração da reunião, que é quando os chefes de Estado chegam. Até o dia 19 são conferências que estão acontecendo em vários pontos do Rio de Janeiro. Essas conferências envolvem cidades, né? Existe uma discussão bacana sobre o que as grandes megacidades do planeta como elas podem contribuir. Existem discussões do setor empresarial. Então, vários fóruns vão acontecer. Perfeito. E a ideia é que esses fóruns elaborem documentos, elaborem iniciativas que cá entre nós já existem, tá? Sim, na verdade, não é nada imaturo, já vem sendo discutido isso em outras reuniões do começo do ano, e agora sentem, façam consenso e apresentem essas informações para a grande cúpula, né, para o coração, né, que vai acontecer na Rio Centro, que é onde os governantes vão estar presentes. Professora, a gente está acompanhando, parece que um engajamento muito forte, muito grande por parte dos jovens. Muito. Isso é extremamente importante. Sim, né? Existe pelo menos uns 3 ou 4 fóruns, né, se eu não estiver enganada, lá na Rio+20, só com a presença dos jovens. Sim. Aonde eles vão estar levando, e o que é interessante é que os jovens não estão dispersos. Eles estão envolvidos com os grupos de sem terra, com os grupos de sem teto, com os grupos de índios, e até eu tenho alunos que estão indo, e ainda eu perguntei, vocês vão ficar com quem? Não, nós vamos ficar junto com o pessoal do sem teto, vamos ficar junto com o pessoal das tribos. Então, é o jovem envolvido nas questões ambientais. Jovem este que, muitas vezes, não era nem nascido na Rio 92. Nem imagino. Não é? Nem imaginam como foi difícil em 92, né, esse tipo de discussão. Que coisa interessante, professora. Bom, o que podemos esperar do encontro quando os chefes de estados estiverem reunidos, como a senhora disse, a partir do dia 20 ao dia 22? Principalmente o que esperar dos Estados Unidos e da China, que são os maiores
problemas do meio ambiente do mundo? São os maiores poluidores, né? Evidentemente são os maiores poluidores. E não diminuem de nenhuma maneira. Porque que coisa impressionante. Eles detêm, né? Eles detêm a renda per capita. Olha, já vou adiantar para o ouvinte, para quem está nos assistindo, não esperar mudanças. Eu achei interessante que eu vi em vários meios de comunicação isso que eu vou informar. Não esperar grandes mudanças. Não vai ser uma reunião de surpresas, mas também não vai ser uma reunião pessimista. Como as que já antecederam a Rio+20, o que vai acontecer vão acontecer acordos, vão acontecer discussões, espera-se que documentos sejam assinados envolvendo principalmente os Estados Unidos e a China. Nós não podemos dispersar, imaginar eles fora desse contexto, porque nós precisamos do comprometimento deles, senão nós não vamos alcançar as nossas metas, mas nada assim que vá surpreender. É evidente que eles acabam dificultando algumas negociações. Eles dificultam por quê? Porque existe uma proposta interessante na Rio+20, que é o tal do 20-20-20, meta 20-20-20. O que é isso? Redução em 20% de pobreza, aumento em 20% da produção e eu até fiz uma cola aqui, redução em 20% dos gases nocivos. Poxa vida, se esses 320 fossem colocados em prática, estava resolvido muitos problemas. Os cientistas já comentaram que isso é muito complicado, né? E evidentemente os Estados Unidos, pesquisadores americanos e britânicos já falaram que, olha, é possível reduzir 20% a pobreza e aumentar 20% a produção, mas garantir os 20% de redução de emissões de poluentes será muito difícil. Porque tem a produção, né? A produção, de alguma maneira, suja o meio ambiente. Não tem forma, não tem como imaginar um sistema produtivo fechado, a cadeia, de certa forma, sem estar gerando um resíduo. A ideia, né, é que tenha geração de resíduo sim, mas que esse resíduo possa ser aproveitado no ciclo. Novas maneiras de energia vão ser discutidas também? Depois do acidente em Fukushima, ficamos meio, né? É interessante que nem há mais, principalmente por parte da Europa, não se fala mais em tecnologia de nuclear. Não, na Europa. Sim, a Alemanha foi a primeira a tomar essa decisão, né? Um dos temas, né, são 8 temas centrais não dá para mencionar todos, senão nós ficaríamos aqui muito tempo, mas um dos temas é produção de energia mais limpa. Então esse interesse, né, existe um interesse mundial para a extração de energia limpa. Por exemplo, eólica, energia através de queima de resíduos sólidos, enfim, né, várias formas de energia. E, infelizmente, o Brasil, nesse ponto, acaba tendo uma certa dificuldade com essa maravilha do pré-sal. Existe um marco que foi a descoberta do pré-sal aqui no Brasil. Depois da descoberta do pré-sal, eu tenho várias informações de usinas aí que usavam bagaço de cana para produzir energia que deixaram de ter incentivo. Infelizmente, isso é muito ruim. Nós temos aqui na região, né, a São Francisco, se eu não me engano, que mantém toda a produção com a geração própria e o excedente eles conseguem vender. Poderiam estar vendendo, mas você vê, ela já está adaptada a isso. Agora, montar uma usina só para isso, está tendo muita dificuldade. Né? Pena, o último workshop de agroenergia aqui em Ribeirão Preto, que esse ano também vai acontecer, acho que nas próximas semanas, discute muito isso e é difícil alcançar por conta de incentivos. Ainda é caro um coletor solar. Olha, né? Isso, que coisa. Então, há alguma compensação, Angra 2 está indo em pleno vapor, né? Então, só aqui. Só aqui, né? Na Europa isso já não é um ponto mais de discussão. Isso a gente importa tanta coisa de lá para cá, porque não importa isso também, né, professora? Porque nós temos que pegar um pouco da sucata. Tem isso também, muito bem lembrado. Professora Ana Lu Giacomini, muito obrigado pela participação da senhora aqui nesse dia importante do início da Rio+20. Muito obrigado e, por favor, volte sempre, porque esse assunto está sempre em pauta aqui no nosso programa e deve ser pauta da sociedade como um todo, né, professora? Nós precisamos estar envolvidos, de certa forma, isso é muito importante, porque nós estamos fazendo parte desse ambiente, então isso é fundamental. E os nossos filhos vão torcer muito para que isso aconteça. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção, estamos sempre à disposição. Muito obrigado, um bom dia, professora Ana Lu Giacomini, e com ela nós vamos encerrando mais um Revista 79 desta quarta.
Quarta-feira, 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Santo do Santo Júlio já tá lá, né, Sandrão? De cabeça pra baixo, mas tá difícil arrumar um casamento pro Sandrão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, ou todos que acompanharam a revista desta quarta-feira. Com as imagens da Avenida Maurílio Biagi, a gente vai concluindo mais um programa. Voltaremos amanhã às 8h15 pela Rádio 79 AM e às 8h45 na tela da Tati TV. Muito obrigado, tenham todos uma excelente quarta-feira e até amanhã.